O Conan, o bárbaro, a imagem que todo mundo tem, é justamente o cara que diria que a vida intelectual não presta pra nada e que tudo se resolve no machado. Sim. E no grito e na porrada. E é isso mesmo, Glauber? Mais ou menos, na verdade, mais ou menos. Eu acho que o Conan, ele não gostaria da ideia de uma vida intelectual, só que ao mesmo tempo ele não é burro. Muitas pessoas conhecem o Conan através do filme do Arnold Schwarzenegger. Eu acho que o filme do Arnold Schwarzenegger foi, assim, a mídia que mais apresentou Conan pro mundo. Assim. A fama do Conan, que se mantém desde os anos 80 pra cá, é com base nesse filme, que é um filme do caralho, um filme muito bom mesmo. O Arnold no ápice da forma física dele, cenas extremamente bonitas, cenas de ação muito empolgantes, enfim, personagens carismáticos. Eu tô falando Conan 1, depois fizeram a continuação desse filme, que é uma bosta total. O primeiro filme do Conan com o Arnold é sensacional, só que o Arnold mal e mal sabia falar inglês na época, ele falava com um sotaque fortíssimo, então não dava pra colocar falas muito complexas na boca do Arnold, que ele não conseguiria administrar tanta informação. E aí fizeram um personagem que é o quê? Um bárbaro burro. O cara é um bárbaro tapado, assim. E não é o caso do Conan original dos livros do Robert E. Howard. O Conan original dos livros, ele parece mais com a ideia do Übermensch. Então, ele é forte pra caralho, é uma força da natureza praticamente, mas ele também é inteligente. Ele não tem a inteligência dos livros, ele despreza o conhecimento dos filósofos e dos teólogos, enfim, tem toda a questão religiosa, enfim, ele despreza o conhecimento teórico e tem um conhecimento que é mais prático no mundo, da praxis. Então ele conhece vários idiomas, por exemplo, porque ele precisou conhecer. Ele tem um conhecimento de várias técnicas que ele precisou para sobreviver. E ele é um cara inteligente, só que ele não é essa inteligência livresca que a gente conhece. Definitivamente ele não é burro igual o Arnold Schwarzenegger do filme do Conan, mas também não é um intelectual, de certa forma. É outro tipo de inteligência. É uma inteligência, eu diria, mais quase instintiva, quase natural, que emerge dele. Mas vamos lá, a gente fez a comparação do livro com o filme. Boa parte do pessoal que conhece o Conan, assim, meio en passant, que sabe mais ou menos como é o Conan, enfim, que já viu, sabe, tipo, já leu o Conan? Não, nunca li, mas a pessoa sabe mais ou menos como é que é a imagem do personagem, né? O bárbaro seminu, com a tanguinha, extremamente musculoso, cabeludo, enfim. Boa parte das pessoas não sabem que o Conan é baseado em literatura. O Conan é baseado em uma série de contos escritas por Robert E. Howard na Weird Tales. Contos pulp. E, enfim, eu, na minha adolescência, que acho que é a idade certa para começar a se interessar por esse tipo de coisa, comecei a me interessar por Conan e eu comecei a me interessar por essas histórias da Weird Tales. E aí eu fui atrás de saber um pouco mais sobre o Robert E. Howard, que é o escritor, e eu diria que a biografia do escritor Robert E. Howard é tão fascinante quanto as histórias do Conan em si. Robert E. Howard, ele nasceu no interior americano, né? Não lembro exatamente o ano que ele nasceu, mas enfim, não vem ao caso. Ele nasceu no interior americano, o pai dele é médico e ele ficava se mudando de cidade frequentemente. Eventualmente ele foi para uma cidade foi morar numa cidade no interior do Texas. Depois que ele se mudou para lá, surgiu uma empresa petrolífera na região, não exatamente na cidade, mas na região, e começou a se mudar muita gente para lá. Então a cidade tinha tipo 1, 2 mil habitantes e passou a ter 5, 10 mil. Que, enfim, para nós é uma cidade minúscula, mas para um crescimento tão rápido é de certa forma uma explosão populacional. Isso impressionou muito o jovem Howard, isso desgostou muito o jovem Howard, na verdade, essa mudança toda. Foi algo que impactou ele, por exemplo, no seu viés anti-civilizacional. O Howard é um cara que acredita que a barbárie precede a civilização e a barbárie sucederá a civilização. A civilização é um pontinho perdido no meio da existência humana, e a existência humana é a barbárie, a existência da barbárie. Não que ele romantize a barbárie, não que ele ache que a barbárie seja moralmente superior, é só que ele acha que é essa forma como as coisas são. Ele vê a civilização como sendo algo decadente e isso fica evidente em boa parte das histórias do Conan. Mas enfim, o Howard ele foi um sujeito fraco e doente desde a infância.
aquele jovem franzino e tal. Ele tinha muito interesse pelos livros, uma paixão muito forte pelos livros. Tem registros aí da juventude do Howard que ele chegou a invadir uma escola no final de semana para entrar na biblioteca e pegar livros. Então, um cara que sempre teve esse interesse muito forte. Depois ele cresceu e se tornou um adulto estranho, mas ainda com esse interesse literário. Eu vou falar mais sobre isso, essa questão do adulto estranho mais pra frente, né? Mas é um adulto que manteve o seu interesse literário. E o pai dele queria que ele fizesse o quê? Trabalhasse. Que ele tivesse um trabalho normal e tudo mais, trabalhasse, enfim, um trabalho manual ou... na verdade, o pai dele queria que ele fizesse contabilidade, agora eu lembrei. Então, que ele fosse contador. E ele falava, não, pô, eu quero ser escritor. E ele tentou vários empregos, desistiu de todos, não tancou, não aguentou o trabalho normal e negociou com o pai dele. Falou, ó, pai, eu vou ficar 1 ano tentando essa coisa de escrever para ganhar dinheiro. Se não der certo, eu entro na faculdade e sigo o caminho de vida que o senhor quer pra mim. Se der certo, eu continuo escrevendo. E foi aí que ele começou a escrever para várias revistas. Tipo, a revista que a gente mais conhece dessa época é a Weird Tales, mas existiam várias revistas nessa época. A Weird Tales é conhecida porque publicava Howard, as histórias do Conan, publicou Lovecraft, então publicou alguns personagens, alguns autores que passaram pelo teste do tempo e continuam vivos na nossa imaginação até hoje. Existiam várias revistas do gênero, inclusive Howard e Lovecraft eram amigos, a gente pode tratar um pouco mais sobre essa amizade mais pra frente. Bom, antigamente as pessoas liam mais, né? Tinha menos outras distrações, então todas essas histórias elas eram consideradas hipercomerciais, tipo, bem comerciais e baixa literatura, né? E é uma coisa curiosa, porque hoje você tem, sei lá, as pessoas que leem YA, né, esses livros que lançam Jogos Vorazes, né, os mesmos exemplos do outro episódio, e que quando elas querem subir um pouco o degrau, elas voltam para toda essa literatura pulp de revista dessa época, né? Então hoje, se você pergunta pro, sei lá, meio nerd, meio geek dos livros, médio, Edgar Allan Poe e Lovecraft são baita escritores. São literatura clássica, quase. Literatura clássica. E os caras escreviam em revista pulp, assim, né? Talvez o Conan não... O Conan também, eu acho que já é talvez um pouco mais nos círculos de direita, assim, mas já é considerado também quase um Tolkien, assim, né? Sim. E é claro, daí você vai voltando pra trás e percebe que até o, sei lá, Machado de Assis, gente assim, escrevia pra revista, né? Inclusive Tolkien leu Howard. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Uhum. E na verdade outros grandes escritores que nós consideramos clássicos, eles também acabavam vendendo, tipo, faziam muita coisa pra ganhar o pão, né? Só que acabava saindo grandes obras. Existia esse mercado, que é um mercado que não existe mais. Existia essa profissão que hoje não existe mais, que é de escritor de revista. Então, na época não tinha... Nem sei se tinha acesso assim tão fácil ao rádio, por exemplo. TV definitivamente não existia para a população comum. E o único passatempo que a pessoa tinha era ler. Era ler ou sei lá, se a pessoa era muito estoica, ficar olhando pro nada, sabe? Ou conversar com um amigo do lado... rolar tabacos manualmente. Não tinha muita coisa para fazer, sabe? Então, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, a mulher, a menina, todo mundo ia para a banca de revista, de jornal, com a moeda de 1, 2 centavos e comprava a porra de uma revista pulp, que tinha várias histórias baratas, histórias de má qualidade, mas é o que dava para o pessoal ler. Então hoje a gente entra no ônibus e todo mundo está no ônibus mexendo no TikTok. Naquela época eles estariam, não tinha ônibus, né, mas eles estariam no seu tempo livre ou entre uma tarefa e outra lendo revistas pulp. Então era um mercado gigantesco, era um mercado de livros baratos que todo mundo lia, histórias baratas que todo mundo lia, e era um mercado, realmente era possível ganhar dinheiro com isso, realmente era possível ter uma profissão com base nisso, e que hoje não só isso não existe, mas não tem paralelo com isso. Eu acho que o único paralelo parecido é o, tipo, sei lá, Substack. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Delicious Tacos. Ele é um autor americano e ele tem um Substack. Então você assina o e-mail dele e você recebe as histórias dele por e-mail.
Pedro Sete Câmara tem, aqui no Brasil, né, o Pedro Sete Câmara e outros, enfim, influenciadores, tem uma dinâmica parecida, que eles mandam textos por e-mail, textos mais teóricos, enfim. Então, hoje a gente tem o Substack, que é o cara que escreve e-mails e a pessoa paga uma X quantia por mês e recebe os textos da pessoa no e-mail. Na época, tinha as revistas... Eu acho que esse é o paralelo mais condizente, assim, com o paralelo das revistas Pulp, mas fora isso não tem muita coisa, assim. E a revista Pulp, ela também tinha... Era o que? Era uma curadoria. Então, vários autores submetiam suas histórias para as revistas e os editores escolhiam quem era publicado e quem não era. Então, tinha esse critério. Você comprava a revista porque você confiava no senso de qualidade do diretor da revista que está publicando aquela porra. Então, as pessoas tinham muito mais possibilidade de conhecer autores novos. Eu vou comprar a revista porque, enfim, me interessou e tal, eu tenho um tempo livre absurdo, eu vou querer essa porra. E aí eu gostei desse texto, não gostei desse, será que no próximo será que na próxima edição esse autor vai aparecer de novo? Será que vai ter mais histórias parecidas? Exato. E eles mediam isso e faziam toda essa parte mercadológica de tentar produzir histórias mais otimizadas para o mercado. Exato, essa é a maior diferença, na verdade, porque se descontar o fato de que as pessoas agora leem menos, né, esse tipo de obra, a outra grande diferença que tem é que antes era em revista, ou seja, você tinha um pacote ali de contos e de coisas assim que você comprava junto, e agora não, agora você paga individualmente para cada criador que você gostaria de ouvir, coisa assim. A Amazon tentou criar há um tempo atrás, eu acho que era Kindle Vela, uma coisa assim, o nome do serviço, que era de vender livros que seriam publicados por capítulo, assim. Então seria como se fosse a revista pessoal do cara. Kindle Vela. Eu tava tentando entender o que quer dizer Kindle Vela, vendo novela. Ah, é? Eu não tinha percebido. Só pode, né? Kindle Vela. Pode ser. O Howard, ele escrevia histórias de ação. Ele escreveu história de cowboy, escreveu história de marinheiro, escreveu história de boxeador, né, de pugilista. Então ele escreveu histórias de ação sobre os arquétipos de personagens de ação que estavam no imaginário popular que as pessoas gostavam de ler. E eventualmente ele criou uma história sobre um bárbaro, sobre um homem fortíssimo que vivia numa época pré-histórica. E logo no primeiro momento ele percebeu, esse personagem vai ser meu ganha-pão, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Tinha um apelo muito grande, era muito diferente de tudo que existia na época. E aí eu quero falar sobre o mercado de fantasia da época. O Conan é tão violento, as histórias do Conan têm uma aura que combina até bastante com os anos 80, por isso fez tanto sucesso nos anos 80, ou talvez combina por ter feito sucesso nos anos 80, mas tem uma aura de violência, assim, uma aura meio power metal, que faz a gente pensar que Conan é muito atual, na verdade. Quando as pessoas descobrem que ano foram publicadas as histórias originais de Conan, as pessoas se surpreendem. Mas Conan é anterior ao trabalho do Tolkien, sabe? Conan é anterior ao Senhor dos Anéis. Inclusive, como eu comentei antes, existem evidências históricas de que Tolkien leu Robert E. Howard. Então, isso faz a gente se perguntar no que Howard se baseou, porque não tinha muita referência na época. E aí acontece que as histórias de fantasia que eram escritas na época eram fantasias históricas, eram histórias de fantasias históricas. Então, eram histórias sobre cavaleiros romanos, cavaleiros medievais, cavaleiros whatever, que enfrentavam inimigos em tal período histórico e tudo mais. E aí, nessa época, não foi Howard que criou esse conceito, mas nessa época surgiu o conceito de universos alternativos. Então, pela primeira vez, você não tinha que criar uma história de ficção que se passava no nosso mundo. Você poderia dizer, não, essa história se passa no mundo de Kangalon e todos os personagens são kangalonianos e não precisa ter autenticidade histórica nenhuma. Tipo, não precisa ter verossimilhança histórica nenhuma porque não é no nosso mundo, é em outro mundo. Isso deu uma liberdade absurda para os autores. E Howard, ele meio que hiperfocou nisso de um jeito muito absurdo e criou um universo extremamente rico, extremamente conciso, extremamente coerente para habituar suas histórias, um universo para ser a casa do Conan e de outros personagens que ele veio a criar também. E o negócio do Conan é que ele é pré-histórico. É isso que eu acho mais interessante. O Conan Peraí. Aqui, ó. Conan viveu, amou e mergulhou nas suas desesperadas aventuras cerca de, aí do universo do Howard, 12 mil anos atrás, 8 mil anos depois do desaparecimento da Atlântida e 7 mil anos antes do começo da história da humanidade. Então ele é um personagem efetivamente pré-histórico, é um personagem que a ideia do Conan
é que ele vive em civilizações que existiam antes do surgimento do idioma escrito. Então eram civilizações que existiram, se desenvolveram, se formaram, foram extintas e depois começa a história que a gente conhece. Muitos milhares de anos depois começa a história que a gente conhece. Então é no nosso mundo, mas não é no nosso mundo. É no mundo que é muito interior de tudo que a gente conhece. Por isso que Conan é muito diferente de Senhor dos Anéis, se você for olhar mais de perto. Por quê? Senhor dos Anéis é baseado no nosso mundo medieval, é baseado na Europa medieval. Conan também é baseado na Europa medieval, né? Não tem como fugir muito disso, mas ele tem um apelo mais pré-histórico, tem uma pegada muito mais... que vai muito mais nesse sentido. É muito mais selvagem. Tem uma estética muito mais selvagem do que os outros livros de fantasia que se baseiam mais na época medieval. Apesar dos dois terem espadinha, né? É tudo coisa de nerd e espadinha. Eu não li nenhuma história do Conan, né? Mas o que sempre me vem à mente, principalmente na estética do filme, coisa assim, não é nem a Europa medieval, é tipo povos da antiga Babilônia, Sim. Aquela coisa toda, os etruscos e realmente povos que viveram fenícios, né? Que são povos que mesmo quando você pega a historiografia a respeito deles, tem muita coisa que às vezes é não inventada, mas é extrapolada, assim, né? Você vê tipo um retalho ou outro do negócio e supõe o que era, ou você vê um historiador meio mítico contando sobre aquele tempo, do qual ele já está muito distanciado, né? Então é um cara no século V a.C. contando algo do século 1000 a.C. Então já tem espaçamento suficiente para ser meio mitológico, assim, né? Sim. Mas, como você já me disse, também tem coisas com uma estética mais nórdica, né? Uhum. Só que os povos nórdicos, eles, por serem mais afastados de Roma, mesmo do que nós sabemos deles ser um pouco mais avançado no tempo, eles ainda têm essa pegada de como se fosse antes da civilização grega, por exemplo. Sim, sim. Eles têm essa pegada misteriosa, por assim dizer. Inclusive teve aquele meme que surgiu na internet tempo atrás, com quanta frequência você pensa no Império Romano? O que Howard falava sobre o Império Romano? Numa carta para Lovecraft, ele fala: minha antipatia por Roma é uma daquelas coisas que eu não consigo explicar. Sempre, quando sonhava com Roma, ou subconscientemente pensava no Império, ele sempre pareceu-me um símbolo de escravidão. Então, Howard não só pensava direto sobre o Império Romano, ele sonhava com o Império Romano e ele odiava o Império Romano. Ele pensava no Império Romano e ficava puto, absolutamente puto. Então, a gente entende um pouco mais do cenário das histórias do Conan, porque boa parte das histórias parecem que são num cenário parecido com tipo, uma Roma decadente. Assim. Conan é um bárbaro do extremo norte, é uma terra inóspita, e os personagens mais secundários são personagens que são romanos de uma Roma decadente que está já se desfacelando, assim, que já está caindo aos pedaços. Ele teve todo esse world building e ele baseou as raças, por exemplo, do mundo dele. Não eram raças tipo Goblin, Orc, não. As raças humanas do mundo dele em raças humanas reais. Algumas pessoas criticavam ele por isso. Tem uma raça lá que é os Shemitas. Cara, alguns colegas dele, né, de escrita, olhavam e falavam, pô, Shemitas, cara, porque, sabe, é óbvio que é uma referência aos Semitas. Por que você está fazendo isso? Sabe? Isso é tosco. E ele fala, não, eu quero que o meu leitor, ele leia o nome da raça e ele não tenha nenhum problema para imaginar de quem que eu estou falando. Para imaginar o arquétipo ao qual eu estou me referindo, para imaginar o tipo físico do personagem sobre o qual eu estou falando. Então, todas as raças do Conan, isso aí foi feito um estudo depois do que o Howard morreu, sobre de onde ele tirou cada coisa. Todas as raças do Conan são baseadas em etnias reais e as civilizações que aparecem nos livros são baseadas em alguns conceitos históricos, filosóficos. Tem a Hiperbórea, por exemplo, os Iborianos, tem, enfim, todas essas civilizações que ele foi pegando o nome de um lugar e do outro, fazendo uma coxa de retalhos muito interessante e muito rica. Que aí a gente entende que realmente Howard era conhecedor de conteúdos históricos, que permitiam a imaginação dele fluir e escrever cenários como os que ele escreveu. Eu até acho interessante porque eu acho que hoje em dia a gente tem muito essa noção da fantasia, né? De criar povos totalmente novos, não sei o quê.
Só que é muito difícil você criar um tipo, né, um espírito de um povo totalmente novo da sua cabeça, né? Porque aquilo vai ser um negócio artificial. E acaba ficando um pouco artificial quanto mais você se distancia dos arquétipos que realmente existiram na história. Acaba ficando um pastiche, assim, meio... bom, artificial. Então, pra mim faz sentido ele se manter mais fiel a esses povos históricos, só que trocando nome, trocando algumas coisas, pra também ter a elasticidade, né, a liberdade artística mesmo, de colocar uma coisa ou outra que convenha à história, né? E que não fique preso a ser histórico de fato, né? Sim. Em algum momento, né, o Howard falou, nossa, então eu posso inventar um mundo próprio para colocar minhas histórias? Ufa, eu não vou mais precisar ficar consultando livro de história para escrever os meus contos. Nossa, que maravilha. Aí ele foi lá e passou centenas de horas construindo um mundo novo e ele construiu as histórias em cima desse mundo novo, sabe? Então é meio que não dava para evitar esse aspecto da personalidade do Howard. Mas voltando aqui sobre o Conan, eu quero falar um pouco sobre as histórias do Conan em si e do Conan como personagem, alguns aspectos que estão sempre presentes na história do Conan. Vamos lá. A gente começou falando sobre a diferença entre o Conan do filme e o Conan dos livros. O que é o Conan dos livros, para quem nunca leu? Ele tem tipo 1,95 de altura e ele é muito forte naturalmente. Aí fica meio... no começo, quando a gente começa a ler, é difícil entender se ele é forte porque ele é bárbaro ou se ele é mais forte que os bárbaros. Se ele é tipo uma mutação da natureza, assim. Tipo, não dá pra saber se tem uma tribo só de Conans em algum lugar da Hiperbórea ou se ele realmente tipo, botaria medo até nos bárbaros. Mas ele é um cara gigantesco e a história do personagem, sim, eu não vou me alongar muito nisso porque é melhor o ouvinte chegar e ler a história mesmo, mas enfim. Ele nasceu num campo de batalha, ele lutou em diversas batalhas ao longo da vida, sei lá, com 15 anos ele já estava lutando diversas batalhas e ele tinha um certo fascínio pela civilização, então ele queria estar no mundo civilizado. E ele foi para a civilização e muito jovem ele começou a se embrenhar no mundo civilizado e, enfim, ao longo da história dele tem toda uma linha assim histórica que é muito bacana. Ele começou como, né, um jovem guerreiro da tribo de bárbaros que ele habitava. Ele era um cimério, né, na tribo de cimérios onde ele nasceu. Depois ele virou ladrão, eventualmente ele virou pirata, virou comandante do exército, virou rei. Então ele tem toda uma linha cronológica e as histórias não foram escritas na cronologia do personagem. O Howard fala que quando você está contando as suas próprias histórias, as histórias da sua própria vida, você não conta em ordem cronológica, você conta na ordem que aparece na sua cabeça. Então não tem por que as histórias do Conan serem tipo, primeiro o Conan jovem, depois o Conan um pouco mais velho, depois o Conan bem mais velho, sabe? Então é um personagem que tem toda essa jornada épica que chega até nós de forma mais picotada, primeiro uma coisa, depois outra, aí volta para a história anterior, aí vai dando esses saltos. E basicamente a ideia do personagem do Conan como eu descrevi, ele tem 1,95, ele é naturalmente muito forte e ele é extremamente experiente em batalha. Como eu descrevi anteriormente, ele também tem uma inteligência acima da média. Então ele é um Ubermensch, ele é melhor que todo mundo, ele só é melhor que todo mundo por causa da natureza. Falando assim, parece o conceito, parece o briefing para um personagem chatíssimo, mas não é. Porque, obviamente, o autor, o Howard, ele consegue colocar na história inimigos que estão par a par com as potencialidades do Conan. Mas, basicamente, assim, imagina que você é naturalmente gigantesco, tem o shape do Arnold Schwarzenegger sem treinar, sem precisar fazer nada, e tem experiência militar. E aí você pega e vai para uma terra de pigmeus. É isso que é a mentalidade do Conan, que parece ser a mentalidade do Conan nas histórias, assim. Tipo, ele é só um cara muito, muito foda que vive num mundo muito fraco, assim. Então, mesmo que você vá pra Terra dos Pigmeus e tenha um pigmeu que por algum motivo é do seu tamanho, ele não é igual a você, ele é um pigmeu grande, ele é todo errado, ele tem o osso meio fraco, assim. Mesmo que ele tenha esse tamanho, mesmo que ele seja maior que você, ele não é páreo pra você, sabe? Esse é interessante, você é muito forte num mundo muito fraco e ele tem essa indiferença, né? Com o que está acontecendo em volta, talvez. Tipo, ele não respeita totalmente como ele não é subjugado,
como ele é muito forte, ele não consegue ser exatamente subjugado por uma sociedade, por exemplo. Exatamente. E como ele não é do lugar, ele já é um estrangeiro. Sim. Então já não tem conexão com o lugar. E a lei também não tem força sobre ele, então... Perfeitamente, porque, enfim, não tinha como ele ser subjugado por alguém mais fraco que ele, a menos que a pessoa estivesse em um grupo consideravelmente grande. Exato, mas tipo os guardas pigmeus de uma cidade pequena não poderiam fazer nada, sabe? Mas ele tem uma fraqueza, que é a magia. O Conan, nas histórias dele, ele tem... Ele se caga de medo da magia, porque a magia é um negócio que ele não entende. Ele quer um inimigo que ele consiga perfurar com a própria lâmina, que ele consiga entender, que ele consiga... enfim, que ele consiga estrangular se for necessário. E a magia é algo que, nas histórias do Conan, é muito maneira, é muito heavy metal. E é uma magia Lovecraftiana, dá pra se dizer assim. É muito mais profunda, é muito mais incompreensível, não tem um sistema de regras definido para ditar como é que a magia vai funcionar. E dá pra se dizer que se o Conan tiver uma fraqueza, é isso, ele tem medo da magia, que é uma coisa que ele não compreende e não consegue derrotar com as próprias mãos. Então seria o fraco dele, assim. Pra mim faz todo sentido, eu acho muito da hora esse conceito de magia. Eu tenho muito saco cheio com magia, tipo, estilo D&D, estilo joguinho de videogame, que tá tudo certinho, todos os magos sabem a mesma magia, fazem da mesma forma, e daí tem uma academia de magia que eles aprendem o negócio, como se estivesse fazendo uma aula de física, assim. Sim. E pra mim isso é totalmente insuportável, assim. Sim. Até porque quando existe essa burocratização da magia, você também acaba tendo que... É meio que o efeito de filme de super-herói, assim. Eu falo isso porque nos RPGs e nos coisas assim acontece um pouco isso. O mago solta uma bola de fogo, só que as pessoas não simplesmente ensinaram até morrer. Tipo, abaixa um pouco do HP delas e fechou, assim. Que não é realista. Então, quando você volta para essas histórias onde a magia é mais mística, ela também consegue ter mais consequências mesmo. Aí, é claro, tem os exemplos que você já comentou, que é aqueles exemplos meio esdrúxulos, que é tipo a da corda, né? Não comentei aqui, não tô com o livro. Mas é a corda que é feita de cabelos das mulheres colhidos à meia-noite, não sei o quê. Sim, banhados com sangue de tal criatura à meia-noite debaixo da árvore e tal. É uma coisa meio incompreensível. Todo mago das histórias do Conan é alguém extremamente velho ou alguém que foi ressuscitado e que dedicou a própria vida à magia e perdeu completamente a sanidade, sabe? É mais ou menos isso. Tem algumas exceções, mas é mais ou menos isso. Sim. Todo mago do Conan parece o mago da música Stargazer, do Rainbow. Stargazer, exato. Mas só que aí no final a corda era só mais forte, sabe? Era só mais forte que o normal, não tinha nada a mais, assim. Sim. E isso é parte desse mistério da magia, assim, porque você faz um monte de coisa e pode dar algo super foda, ou pode dar um negócio super simples, assim. E pra mim isso faz parte do mistério, assim, dessa magia, quando tem uma variação muito grande na consequência do que o cara tá fazendo, assim. Uhum. Sei lá, um mago ele poderia explodir uma cidade inteira, matar todo mundo, ou ele poderia fazer uma corda mais forte, assim. Sim. Tem uma história emblemática do Conan que, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente um mago das trevas que foi... ele não morreu, ele ficou descansando na sua tumba e eventualmente ele foi ressuscitado por alguém que estava tentando invadir a tumba para roubar. E aí depois que ele ressuscitou, ele se move para tentar sequestrar uma mulher, uma princesa que ele precisava sequestrar para que ele conseguisse executar o seu plano. E aí, enfim, não vou entrar muito nos detalhes da história, é uma história muito boa. Não me lembro se o nome é Cthulhu do Crepúsculo ou é outro título, mas enfim. E aí no final da história ele efetivamente consegue sequestrar a princesa, ele tá com ela nua, deitada no altar, e aí Conan chega, ele já tá fazendo o ritual e não há nada mais que ele possa fazer, e ele simplesmente saca a espada, Conan saca a espada e taca nele e ele morre, sabe? Exato. Então, tipo, foi demonstrado na história anteriormente que ele tem poderes colossais, assim, que ele consegue mobilizar uma massa de poder muito grande e ele morre desse jeito completamente anticlimático na história, que acaba sendo muito mais foda do que seria se tivesse uma construção lógica.
Exato. Ou se ele tivesse... Ah, não, além de fazer magias super fodas, ele também tem uma magia de resistência. Então, ele tira a espada e ele regenera. Tipo... Sim, sim. Quando encontrou uma magia ancestral que é mais antiga que a humanidade e tentou lidar com essa magia do único jeito que ele conseguia, que é atravessando ela com uma espada. Bom, agora voltando um pouco para a parte do Conan, um pouco para a parte do Howard, ele tinha uma personalidade interessante, ele foi uma figura interessante. Para começar, uma das coisas que fez com que eu me interessasse pela figura do Howard é que ele se matou, né? Você começa a pesquisar um pouco mais sobre o Conan, sobre as histórias do Conan, mas as primeiras informações que você tem é que ele morreu de suicídio aos 30 e poucos anos. E quando você lê as histórias do Conan, começa a ficar cada vez mais difícil entender por que ele se matou, porque as histórias do Conan são num vitalismo muito grande, são numa empolgação com a vida muito grande, não são histórias nihilistas, entende? Então você vê, você vai lendo as histórias, você vai pegando toda essa energia que o autor colocou nas histórias e você pensa, tá, como caralho o cara que escreveu isso se matou, sabe? É tipo, não faz sentido, não fecha, alguma coisa não fecha. E aí foi isso que me motivou a querer estudar mais sobre a vida do Howard. E vamos lá, começando do começo, ele, como eu falei logo no começo do bloco, ele era um jovem muito fraco e doente na infância. O que eu não mencionei é que depois, na adolescência, na idade adulta, ele começou a treinar. Ele começou a fazer academia, fazer levantamento de peso. Não tinha Smart Fit na época, né? Não tinha World Gym, ele levantava peso em casa. E boxe tinha, então ele lutava boxe, ele chegou a ficar muito bom no boxe, enfim. E ele quis construir essa força em si mesmo, ele overcame, ele superou essa fraqueza natural com uma força que ele mesmo construiu, só que ele era paranoico, ele foi a vida toda paranoico. Tem algumas frases dele, ele fala, eu tenho uma porção de inimigos todos ao redor. Não que eu achasse que estávamos indo ao encontro de algum, mas precisava me certificar. Isso ele falou depois que ele parou o carro, de repente na estrada, sacou uma pistola e ficou olhando ao redor. Então imagina só, o cara dirigindo, no meio da estrada, ele para o carro no acostamento, saca uma pistola, sai do carro e fica olhando na estrada, aí ele volta o carro e continua fazendo o que estava fazendo antes, continua dirigindo normalmente. O pai dele um dia questionou por que ele estava treinando tanto e tal, por que ele estava tão... enfim, fissurado nessa coisa de treino. E aí ele respondeu, pai, quando eu estava na escola tive de aguentar um monte de coisas porque estava sozinho. Então eu resolvi fortalecer meu corpo, para quando alguém cruzar meu caminho, eu poder fazê-lo em pedaços, se dobrar de dor e quebrar o seu pescoço com minhas próprias mãos. E aí, certa feita, ele disse, as pessoas por aqui pensam que eu sou maluco, ninguém nunca acha que eu valho muita coisa. Então, ele, por exemplo, era míope, mas ele não usava óculos quando saía em público, porque ele tinha medo que alguém desse um socão na cara dele e o óculos quebrasse e rasgasse o rosto dele. Ele tinha as calças, ele fazia a barra das calças mais alta para ficar mais fácil de lutar caso fosse necessário lutar. Existem registros que dizem que ele já foi visto na rua, andando na rua, ele parava de andar, fazia um shadowboxing aí, né, dava um jab direto no ar, um cruzado, parava um pouco, ficava dando um soquinho no ar, aí voltava a fazer o que ele estava fazendo antes. Então ele era meio paranoico, ele tinha essa personalidade um pouco mais excêntrica também. Mas já indo pra parte do... Tem alguma coisa a acrescentar? Ele queria ser o Conan, né? Ele queria ser o Conan, exato. Tanto é que antes eu até deixei passar, eu tava comentando sobre as raças. A raça no qual ele baseou o Conan é tipo uma raça de... Eu não me lembro se irlandês, que é a mesma do Howard, que é a mesma etnia do Howard. Então, é impossível tu não imaginar que o Howard escreveu o Conan pensando que o Conan poderia ser o tataravô dele, sabe? Então, ele meio que imprimiu no personagem a força que ele mesmo queria ter. E aí, eventualmente, sobre a parte do suicídio, eu sempre pensei, a história que a gente costuma ouvir é que o Howard recebeu a notícia que a mãe dele não seria... recebeu a notícia que a mãe dele não sairia do coma e foi pro carro e se matou. Ok, essa foi a história que eu sempre ouvi e essa foi a história que me deixou mais indignado quando eu tava lendo os contos do Conan, porque eu pensei, não é possível que que um cara desses tenha se matado porque a mãe dele entrou em coma. O cara que escreveu isso tenha se matado por esse motivo, sabe? Uhum. E aí, lendo um pouco mais sobre a biografia do Howard, a gente descobre que, na verdade, ele já planejava se matar antes. Por quê? Porque ele queria morrer
no ápice da forma física. Aí é um pouco parecido com o Mishima. O Mishima também tinha isso. Então, ele já deixava alguns... Óbvio que depois que o cara se matou, tudo que ele fez, a gente enxerga como diz que ele ia se matar, né? Ah, pô, o cara... Nossa, que estranho, ele se matou. Mas também, olha as músicas que ele ouviu, sabe? Então, o cara se matou, tu pega qualquer coisa que ele escreveu e fala, ele já estava pensando em se matar, né? já tem esse viés. Mas existem alguns indícios meio claros que ele já planejava se matar. Ele conversou sobre o testamento com o agente literário dele, ele conversou sobre os direitos autorais das obras, tipo, quando eu morrer, né, eu quero que as obras aconteçam isso e isso aqui. Escreveu o testamento, assim, publicado dia 14, dia 20, pá! Exato. Ele escreveu carta para ex-namorada na época, meio que se despedindo, e numa carta pro pai ele falou: eu não quero viver para ser velho, eu quero morrer quando a minha hora chegar, rápido e repentinamente, na maré cheia da minha força e saúde. Cara, se você é uma ex-namorada ou um ex-namorado e recebe, tipo, uma cartinha, assim, tipo, não uma mensagem, assim, querendo, sei lá, se encontrar de novo, assim, você recebe uma cartinha, sabe? Sim. Tipo, liga sei lá, liga pros pais do cara, se preocupe, porque provavelmente ele vai... Se preocupe. Não é coisa boa. Então, o suicídio dele foi parecido com o suicídio do Mishima, na verdade. Ele não queria envelhecer, ele não queria ver... Ele passou uma vida toda construindo uma força física pela qual ele ansiava, e ele não queria ver essa força física se esvaindo com a decadência física do próprio corpo. Mishima, que para quem não conhece, foi esse autor que também foi abraçado pela esfera vitalista, mas esse autor japonês, que não me lembro que época ele viveu no pós-guerra, né, no Japão, e ele formou, também fazia muito treinamento físico, formou... Sol Yasu. Escreveu o famoso Sol Yasu, formou milícias, coisa assim, né? Uhum. Tinha toda uma... Também não gostava da queda da espiritualidade, da queda de sentido do mundo moderno, aquela coisa toda. Mishima é uma figura à parte, né? Mishima era bodybuilder, ator, dramaturgo, fascista e gay. E pai de família. E suicida. Então, ele é uma figura toda à parte. Não, só dá pra um contexto aí, né? Claro, nem todo mundo conhece o Mishima. Uhum. Mas, então, ele era vitalista e se matou. O Howard também era vitalista e se matou justamente não por desprezo à vida, mas justamente pelo sentimento contrário, né? Pelo sentimento oposto, por terror ao definhamento da própria vida. Essa explicação pra mim fez muito mais sentido, eu fiquei muito mais satisfeito com essa explicação do que com a ideia que ele ficou revoltado com a situação física da própria mãe e que ele tenha se matado por isso. Aí, depois que ele morreu, a gente tem que lembrar que ele era um autor pulp, ele era publicado em revistas lado a lado com autores que na época eram até mais relevantes que ele e que hoje ninguém lembra. Então, eventualmente, os autores da época dele foram morrendo e sendo esquecidos e ele nunca foi esquecido. A magnitude das histórias do Conan sempre permaneceu, então as pessoas continuaram se interessando por histórias parecidas, surgiram outros autores na época escrevendo histórias parecidas, pegando o embalo dele, e aí eventualmente algumas décadas depois dele morrer, alguns anos depois dele morrer, uma editora pegou as histórias do Conan, publicou em brochura, a história só do Conan, né, sem ser compilado junto com outros autores, e aí foi indo, teve adaptação para os quadrinhos e eventualmente o negócio explodiu de vez e o Conan entrou definitivamente pro mitológico, pro imaginário coletivo do Ocidente no filme do Conan o Bárbaro com Arnold Schwarzenegger, que aí se concretizou, se cristalizou a figura do Bárbaro como a gente conhece hoje, que é o cara forte, parrudo e burro, apesar de não ter sido essa a ideia inicial do Howard, né? Inclusive, eu não sei o quanto o Conan é parecido com a nossa ideia de Bárbaro, porque muitas vezes no livro descobre, o Howard escreve o Conan como sendo meio peludo, assim, um homem meio peludo, um rosto feio, ele é um personagem efetivamente feio, então ele é cheio de cicatrizes, por exemplo. Se ele tem algum atrativo, é uma beleza bruta, é uma beleza brutal. Ele não tem nada de delicado ou de esteticamente harmonioso na beleza dele. É outro tipo de beleza completamente. Mas, enfim, ele criou esse personagem, ele criou essa mitologia. É muito bom, é muito agradável de se ler. Não é
alta cultura, como o pessoal fala, só que é divertidíssimo e eu pelo menos diria que vale muito a pena. É isso. E num mundo que está em falta desse tipo de literatura extremamente masculina, assim. Sim, sem dúvida. É importante voltar ao... A gente ainda tem esse repositório, né, das histórias mais antigas. A gente já fez um episódio, por exemplo, sobre a Vulgar Wave. Sim. E para quem não é desse estilo extremamente zoeiro da Vulgar Wave, a gente ainda tem esse repositório de mídia igualmente masculina, né? Sem essa característica particular, né? Sim, sim. Então o cara consegue ainda voltar, né? Porque hoje em dia não tem nada parecido com Conan, assim. Mesmo as coisas que, sei lá, são sangrentas e talvez mais brutais. São cínicas. São cínicas e... irônicas. E também não tem aquela pegada heavy power metal, né? Heavy metal Não tem aquela pegada metal espadinha que o Conan tem. Tipo, mesmo qual é aquele negócio, é o The Boys que a galera gosta. Sim, sim. Tipo, o herói lá também não é de baixo. Aquele uma paródia, um Homelander, pastiche, né? sabe? Tem aquela cara de bonitinho, assim, né? Não é um negócio assim... Não. É uma palhaçada, sabe? Tipo, Exato. o Conan é... Só por ele ter surgido na época em que surgiu e ter aprofundado tanto como ele aprofundou, sabe? Para ser uma literatura que era supostamente para ser literatura barata, o tanto que o Howard se esforçou para fazer aquilo, o tanto de seriedade que ele colocou nesse trabalho, só por isso já torna infinitamente superior a quase qualquer fantasia que a gente possa encontrar sendo publicada hoje, sabe? Então, pra você aí que nunca leu nada, né? Que você que lê pouco, aí começa uma literatura que tem valor e fácil. Sim. E efetivamente divertida, né? O cara que gosta de Conan, ele nunca vai ficar sem ter o que ler, porque tem todas as histórias do Howard, que não é pouca coisa, é muita coisa mesmo, não é pouca coisa. Tem quadrinho pra cacete, tem alguns dos melhores quadrinhos já feitos, são adaptações de histórias do Conan, eu diria. Alguns dos melhores ilustradores dos quadrinhos ocidentais são ilustradores do Conan, tipo John Buscema, vários ilustradores maiores que têm outras obras se dedicaram a fazer uma ou outra adaptação do Conan, então tem muita adaptação boa. Tem o filme do Arnold, que, enfim, só tem um filme bom do Conan, infelizmente, mas você pode assistir ele várias vezes. E é isso, quem gosta do Conan dificilmente vai ficar sem ter o que ler, sem ter o que consumir de mídia. E é muito bom pra se distrair, pra se divertir. Bom pra caralho, se você gosta de heavy metal, você sem dúvida vai gostar do Conan.